Vamos falar de um assunto sério e que merece muita atenção: o câncer de boca. É um tema de saúde pública que, muitas vezes, acaba passando meio despercebido, mas que impacta a vida de milhares de pessoas. Entender como ele surge e, principalmente, como se proteger pode fazer toda a diferença. Então, vamos mergulhar nos detalhes. Para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, se liga nesse número: 15.100. Essa é a estimativa de novos casos de câncer de boca no Brasil, em apenas um ano. É um número que acende um alerta, né? E que a gente não pode ignorar. E quando a gente olha a distribuição desses casos, surge uma diferença bem impressionante. São quase 11.000 casos entre homens contra pouco mais de 4.000 entre mulheres. Essa disparidade já dá uma pista importante sobre os principais fatores de risco envolvidos. E o impacto da doença fica ainda mais real, mais palpável, com este outro número: 7.172. Essa foi a quantidade de pessoas que perderam a vida para o câncer de boca só em 2023. Isso só reforça o quanto a prevenção é urgente. Bom, agora que a gente já entendeu a dimensão do problema, vamos para o que talvez seja o mais importante: entender o que aumenta o risco e, claro, o que dá para fazer para se proteger. E aqui não tem muito mistério. O ponto central é este: o tabagismo é, de longe, o principal fator de risco. Isso vale para tudo, tá? Não só o cigarro comum, mas também cigarro de palha, narguile, cachimbo, até tabaco mascado. Quem fuma tem um risco muito, mas muito maior de desenvolver a doença. E a coisa fica ainda mais perigosa quando entra outro elemento na conta. O consumo de álcool por si só já é um fator de risco. Agora, quando ele se junta com o tabaco, o perigo não só soma, ele se multiplica. As chances de desenvolver a doença aumentam drasticamente. É uma combinação bem perigosa. E além do cigarro e do álcool, existem outros fatores que também contribuem. A idade, por exemplo: acima dos 50 anos o risco aumenta. A exposição ao sol sem proteger os lábios também é um perigo. O excesso de peso, a infecção pelo vírus HPV e até mesmo algumas exposições no ambiente de trabalho. Sabe, como poeira de madeira ou certos produtos químicos. Diante de tantos fatores, a pergunta que fica é: beleza, mas e aí? Como é que a gente se previne? A boa notícia é que grande parte das medidas de prevenção está ao nosso alcance, no nosso dia a dia. A prevenção, no fundo, é um conjunto de hábitos. O passo número 1, o mais importante de todos, é não fumar. Depois vem evitar o consumo de álcool. Manter um peso saudável e cuidar bem da higiene bucal são a base de tudo. E, claro, se proteger contra o HPV usando preservativo e, fundamental, conversar sempre com um dentista ou médico. Manter esse diálogo aberto fecha o ciclo de cuidado. Certo, já falamos sobre como prevenir. Agora vamos para outro pilar que é absolutamente crucial: a detecção precoce. Saber reconhecer os sinais de alerta o mais rápido possível é a chave para um tratamento com mais chances de sucesso. A mensagem aqui é bem direta e muito poderosa. O tempo é o nosso maior aliado. Quando o câncer de boca é descoberto bem no comecinho, as chances de cura aumentam de uma forma impressionante. Agir rápido faz toda a diferença. Então a pergunta prática é: o que exatamente a gente tem que procurar? Quais são os sinais que o corpo dá e que de jeito nenhum podem ser ignorados? Os sinais mais comuns são estes. Primeiro, feridas na boca ou nos lábios que simplesmente não saram. Depois, manchas, que podem ser vermelhas ou brancas na língua, na gengiva, nas bochechas. Também é preciso ficar de olho em nódulos, sabe? Aqueles caroços na boca ou no pescoço. E por fim, uma rouquidão que não vai embora. E se tem uma informação para guardar com muito carinho, é esta aqui. É a regra dos 15 dias. Qualquer ferida, mesmo que pareça uma afta boba, se ela não cicatrizar em 2 semanas, tem que ser vista por um profissional. Não dá para esperar. E por que essa pressa toda? Porque em estágios mais avançados, os sintomas pioram muito. Podem aparecer dificuldades para mastigar, para engolir, até para falar. Isso só mostra o quanto é importante agir no primeiro sinal, antes que o quadro se agrave. Ok, digamos que um sinal suspeito foi identificado. E agora, o que acontece? É normal sentir um certo receio, mas vamos desmistificar o processo de diagnóstico. É importante entender que existe um caminho a ser seguido. O caminho é bem estruturado. Tudo começa com um exame clínico, uma olhada atenta de um profissional. Se ele achar algo suspeito, o próximo passo é a biópsia. Um pedacinho bem pequeno da lesão é retirado para análise. E com a confirmação, o paciente já é encaminhado direto para o tratamento. E as opções de tratamento variam caso a caso, mas a cirurgia para remover o tumor costuma ser o caminho mais comum.
Dependendo da situação, a radioterapia e a quimioterapia podem entrar em cena, sozinhas ou combinadas, para ter certeza de que todas as células doentes foram eliminadas. E olha, a jornada não acaba com o fim do tratamento. O acompanhamento depois é, nossa, fundamental. Especialmente nos primeiros 5 anos. Esse é o período mais importante para ficar de olho e monitorar qualquer sinal de que a doença possa voltar. Então, se a gente pudesse resumir tudo em uma ideia central, seria esta: o poder está na informação e na ação. A atenção constante aos sinais do corpo e as consultas regulares com profissionais de saúde são, sem dúvida, as melhores ferramentas que a gente tem. E para fechar, fica uma pergunta para todo mundo refletir. E a saúde bucal, como anda? Está recebendo a atenção que merece? É um convite a um olhar mais atento e a um cuidado mais ativo, porque no fim das contas, conhecimento e prevenção são os melhores caminhos para uma vida mais saudável.